Boa noite a todos, aqueles que seguem o Facebook da Isco Recife. Boa noite a todos que são nossos amigos, que são nossos parentes, que são nossos colegas, que estão aí à procura de uma boa noite. Estamos aqui para oferecer essa boa noite. Essa boa noite, ela vem com as palavras de Shuta Kint Prabhu, dirigidas aos passatempos de Srila Prabhupada nesse mundo. Então, nós estamos aqui para entendermos que não existe nada melhor do que ser o servo do mestre espiritual. E assim, desfrutar do amor por Radha e Krishna, e esse amor puro, incondicional. Mas para isso, precisamos nos aproximar do mestre espiritual e servi-lo e agradá-lo. Então vamos ler os passatempos de Srila Prabhupada com os devotos. Estamos no passatempo 175, na página 315. Estamos terminando o livro. Esse passatempo tem algumas páginas, ele é um pouco longo, então a gente vai ler uma parte e amanhã a gente continua. Ok? O título dele é Eu não gosto de trocar meus servos. 20 de junho de 1975, ISKCON, Honolulu, Havaí. Em fevereiro, eu havia partido do Havaí com Srila Prabhupada, viajando com ele para Mahansa Swami e Nitai. Viajamos ao redor do mundo com Srila Prabhupada e agora, 4 meses depois, estávamos todos de volta ao Havaí, onde eu deixara minha esposa e meu pequeno filho. Muita coisa havia acontecido, como sempre acontecia, mas havia muitas mudanças por vir. Para Mahansa Swami esteve com Srila Prabhupada como seu secretário por mais de um ano. Fazer parte do séquito de Srila Prabhupada por um ano era um bom tempo. Eu viajara com ele por pouco mais de 2 anos no total. Ele teve um total de 10 servos pessoais no período de 1966 a 1977. Então Prabhupada não teve muitos servos, né? Porque mais ou menos nessa faixa é menos de um servo por ano. Antes de chegarmos ao Havaí para Mahansa, estava conversando comigo sobre fazer uma turnê de pregação. Quando chegou ao Havaí, ele discutiu essa possibilidade com Srila Prabhupada. Era um plano muito espetacular. Ele disse a Srila Prabhupada que queria viajar por todas as ilhas do Pacífico Sul e a bordo de um veleiro com uma tripulação constituída apenas de devotos. Srila Prabhupada lhe perguntou onde conseguiria todos esses devotos para tripulantes. Para sua embarcação. Ele não achou que isso era muito prático, mas ele o encorajou e uma carta foi enviada a diferentes templos do Oriente, convidando brahmacharis a fazerem parte desta turnê marítima. Eu tinha de lidar com minha situação pessoal. Estávamos de volta ao Havaí, que eu havia deixado com Srila Prabhupada há apenas 4 meses. Em fevereiro, ele me perguntou o que eu queria fazer, sendo que ele estava prestes a partir para em outra excursão. Na época, eu decidi deixar minha esposa e meu filho de 4 meses aos cuidados do templo e viajar com ele como seu servo pessoal. Chegamos todos às Ilhas Fiji no dia 25 de maio e permanecemos aqui por um mês. Eu tive a oportunidade de passar algum tempo com minha família. Quando Srila Prabhupada estava se preparando para deixar as ilhas, eu estava enfrentando novamente o mesmo dilema.
Meu filho tinha agora 8 meses de idade e eu tinha fortes apegos familiares. Eu também era apegado a viajar com Srila Prabhupada. À medida que eu... Aí o dilema, né? Você tem uma família devocional, tem seu guru, tantas coisas para fazer, né? É um dilema, isso quebra o coração. À medida que os dias passavam, meu desejo de ficar no Havaí crescia. Eu não falei com ninguém sobre isso, mas internamente eu estava vivendo uma batalha colossal. Todos os dias antes do meu 24º aniversário, e ele era super jovem, né? 24 anos. Os planos de viagem de Srila Prabhupada já estavam estabelecidos e ele estava prestes a partir para Nova Duipa. Sozinho eu decidi o que eu faria, embora eu não tivesse considerado essa decisão com todo o cuidado. Muito nervoso, entrei na sala de Srila Prabhupada, onde ele estava sentado sozinho atrás de uma mesa, e ofereci minhas reverências. Aí Chutaki está passando por um dilema, né? Que ele quer ficar no Havaí, mas ele sabe a importância espiritual de estar com Srila Prabhupada. Eu me sentei e olhei para ele, ainda temeroso de revelar minha mente. Por fim, eu disse a única coisa que me parecia fazer sentido. É claro que não fazia nenhum sentido. Eu irrompi. Srila Prabhupada, eu quero mudar meu serviço. Eu sinto necessidade de pregar. Isso foi a coisa mais difícil que eu já havia feito. Ele olhou carinhosamente para mim e respondeu imediatamente: eu jamais esquecerei essas palavras. Minha pregação não é boa o suficiente? Ele perguntou. Essa era uma pergunta que ele não precisava fazer. Essa foi sua gentil maneira de me dizer que eu deveria fazer meu serviço sem criar demandas que eu não fosse capaz de cumprir. Eu permaneci sentado ali, com minhas mãos soando, coberto por minha ilusão. Eu não era capaz de raciocinar lucidamente. Eu não sabia o que dizer. Ele olhou para mim com grande compaixão. Ele então disse suavemente as palavras que ecoarão eternamente em minha cabeça. Eu não gosto de trocar meus servos. Jai, Hare Krishna. Então, um bom relacionamento, né? Um dilema, né? Um discípulo está assim diante do guru com assim, esses apegos e ao mesmo tempo sendo instruído diretamente pelo guru, né? Então ele estava ali muito pessoalmente com o Srila Prabhupada. E a situação não é fácil, né? Porque a gente tem uma natureza e às vezes a gente não consegue entender o valor da relação espiritual, né? E não compreende que era uma grande bênção estar ali com Srila Prabhupada, que aquilo ali não ia durar muito tempo. Jai Hare Krishna! Então vamos encerrar por aqui a nossa live. Amanhã a gente continua. Vamos ler aqui, vamos ver aqui o Facebook, se tem alguém ao vivo. Aqui não está marcando ninguém, mas vamos dar uma olhada aqui se alguém apareceu no chat e colocou alguma mensagem. Também não. Então vamos encerrar por aqui cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boa noite a todos, ao pessoal do Facebook, ao que vai ver depois, também o pessoal do YouTube, dos grupos do WhatsApp. Aquele abraço, uma boa noite para todos. Hare Krishna, vamos meditar em Srila Prabhupada e nesses passatempos amorosos do Guru e do discípulo. Hare Krishna.